Gente, despertar para a mudança. Antes da libélula, antes da larva virar uma borboleta, ela precisa suportar o casulo. Ela precisa ficar muito tempo lá dentro. E fizeram um experimento onde eles pegaram uma larva e eles tentaram cortar com uma gilete. E sabe o que aconteceu? A borboleta morreu, as borboletas morreram. Sabe por quê? Porque não era o tempo. Então, para tudo há o tempo debaixo do céu. Então, muitas vezes a gente pede tanto algo para Deus e Deus não nos dá, e a gente não entende que a gente ainda não está preparada para receber. Deus só nos dá aquilo que estamos preparadas para receber. Então, muitas vezes você tem um plano no seu coração que você já está há anos ali pensando naquilo, naquele plano, e parece que não dá certo. Daí, de repente, num exato momento, alguém fala alguma coisa, acontece. Oi, Patrícia. Oi, Juscelia. Aquilo acontece. E daí você fica se perguntando o que eu tenho que aprender com isso. Então, tudo que acontece na nossa vida tem uma causalidade e uma finalidade. Nada acontece na sua vida sem ter uma causalidade e uma finalidade. Em tudo há uma pedagogia divina. O Sagrado Tempo, ele nasce de uma necessidade de levar autoconhecimento, porque isso não é ensinado nas escolas, isso não é ensinado em lugar nenhum. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, muitas vezes, nós nos tornamos reféns de tudo aquilo que nós desconhecemos na vida. Então, tudo aquilo que nós desconhecemos nos faz reféns. Então, eu estou aqui para trazer essa palavra de luz, essa palavra de unicidade, essa palavra de compreensão. Então, o Sagrado Tempo é terapia na prática, na veia, toda quinta-feira à noite, às 19h30. Então, para que a gente consiga despertar para a mudança na nossa vida, a primeira coisa é a gente ter consciência do que não está legal na nossa vida. Então, escreve aqui para mim, escreve aqui nos comentários. Oi, Margot, escreve aqui nos comentários para mim o que tem que mudar na sua vida. O que tem que mudar na sua vida? Imagina que amanhã você acorda com superpoderes. Imagina que você tem superpoderes, você pode fazer qualquer coisa na sua vida, você pode estar em qualquer lugar fazendo o que você quiser. O que você mudaria na sua vida? Vou dar um tempinho aí para você pensar. O que você mudaria na sua vida? Escreve aqui nos comentários. Vou filmar aqui vocês pensando. Amo a Adriana, ela é minha mentora, minha psicóloga. Para muitas mulheres, ela é internacional, indico ela sempre por onde eu passo. Ai, que linda! Gente, olha só, escreve nos comentários o que você mudaria na sua vida. O que você mudaria na sua vida? Imagina que você tivesse superpoderes. O que você mudaria na sua vida? Qual é a área da sua vida que está causando sofrimento? O que você tem na sua vida que você gostaria de mudar e que está causando sofrimento na sua vida? Vamos lá? Sônia, Esli. Então, o que tem na sua vida que está causando sofrimento e que você gostaria de mudar, que você gostaria de alterar na sua vida? Escreve aqui para mim.
Então, essa área da sua vida que você não está feliz e que você não está satisfeita, é a área que você mais precisa trabalhar na sua vida. A Margot escreveu, seria mais audaciosa para iniciar meus novos projetos. A Gilmeres escreveu, área emocional. E é por onde a gente deve começar, tá, gente? A área emocional é onde nós devemos começar. Por quê? É as emoções, o gerenciamento das emoções é a área da nossa vida onde a gente mais tem que trabalhar. Por quê? Primeiro surge o pensamento. Alexa, desliga, por favor. Primeiro surge o pensamento. O pensamento gera a emoção. A Esli escreveu os meus pensamentos intrusivos. O pensamento, Esli, gera a emoção. Então, assim, vamos supor que tu pensa um pensamento intrusivo, tá? Eu não dou conta de fazer nada. A gente tem diversas marcas que são construídas ao longo da nossa infância e adolescência. Vamos supor que você viveu uma infância com privação emocional. Você foi privada do amor do pai. O pai e a mãe se separaram, o pai foi morar em outra cidade e você foi privada de amor de pai. Você terá na sua psique a marca da privação de pai. Isso vai fazer com que você fique a vida inteira procurando um parceiro que supra a necessidade deste amor de pai. Olha como isso é sério, gente. Então, aquilo que a gente viveu durante a nossa infância, todas as nossas experiências, elas vão criando marcas, e essas marcas fazem com que a gente veja um mundo com as lentes dessa marca. Uma pessoa que sofreu rejeição, ela vai ver o mundo com os olhos da rejeição. Uma pessoa que sofreu abandono, ela vai ver o mundo com os olhos de quem foi abandonada. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir quais são as nossas marcas. E dentro da comunidade, a gente vai passar um teste psicológico para você descobrir das 18 marcas, quais são as marcas que permeiam aí dentro e fazem você ver o mundo através dessa dor, desse sofrimento. Então, a gente começa dissolvendo essas marcas, a gente começa aparando essas arestas, né? Quando aquele Rodin fez a obra de arte O Pensador, a primeira obra de arte ela foi em bronze, as outras foram em mármore. E perguntaram para Rodin como ele fez aquela obra de arte. O que ele respondeu? Tudo já estava ali. Tudo já estava ali. Então ele só tirou as arestas. A Rosânia falou: minha área emocional, tratar essa compulsão por compra que me quebra no financeiro. Gente, o que é compras? Quando a gente tem a necessidade de comprar o tempo todo, significa que falta alguma coisa aqui dentro. Então, é uma marca de ausência. Tem alguma coisa faltando aí dentro, Rosânia. E a gente compensa pela compra, porque toda vez que a gente compra algo, a gente está suprindo uma ausência interna, né? Então, tem pessoas que têm compulsão por comida, comem demais, elas estão comendo as emoções. Uma pessoa que tem compulsão por roupa, comprar roupa, ela está ali suprindo uma falta interna. Então, todo o excesso representa uma falta interna. E todo comportamento que se repete tem um ganho secundário. Então, pensa aí, qual é o comportamento que você não está conseguindo mudar na sua vida?
Esse comportamento que você não está conseguindo mudar, existe um ganho secundário aí dentro. O que você está ganhando em permanecer assim? Margot, não esqueça de se inscrever no sininho e curtir a palestra. É muito importante para que a Adriana continue entregando. Obrigada, Margot, que querida. Então, assim, o que você não está conseguindo mudar aí dentro? Para que a gente entenda isso, a gente tem que entender como que funciona. O nosso inconsciente, ele representa 95% de tudo aquilo que nós desconhecemos sobre nós. O nosso consciente, ele representa apenas 5%. 5%. Então lembra que os teus comportamentos, as tuas atitudes, elas provêm do seu inconsciente, aquilo que você desconhece sobre você. Por isso que dentro da nossa comunidade nós vamos fazer sessões de hipnose coletiva, onde a gente vai até lá na infância, no útero materno, isso ao vivo aqui, e hoje a gente vai trabalhar algumas marcas que estão causando comportamentos que você não consegue mudar na sua vida, porque seria tão simples, né? Eu sei o que eu preciso fazer, mas por que eu não consigo fazer? Então, tudo isso a gente vai trabalhar aqui dentro. Então, o inconsciente, ele representa 95% de tudo aquilo que nós desconhecemos. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para uma mudança é saber aonde a gente quer chegar. Então, eu preciso que vocês escrevam no papel a tarefinha de casa para o nosso próximo encontro, para a próxima quinta-feira. Qual é o seu objetivo de vida? O que você quer para a sua vida? Necessidade de ver toda a família bem, que todos prosperem e pior venha o arrependimento, a Rosânia falou. Então, o que você quer para a sua vida? Porque se a gente não sabe aonde a gente quer chegar, a gente não tem como traçar um caminho. Então, para a gente querer chegar em algum lugar, a gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Criança faz o que quer e adulto faz o que precisa ser feito. O que você precisa fazer que você está postergando todo santo dia na sua vida? Quando a gente nasce, nós somos essência pura. Quando a gente nasce, Jesus já dizia isso, né? Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Quando a gente nasce, nós somos essência pura. A gente vai crescendo e vai se desassociando dessa essência. E vamos nos identificando com a nossa mente. A nossa mente mente. Lembre-se dessa frase diariamente. A mente mente. A mente dá medo. Por quê? A mente pega tudo aquilo de negativo que possa acontecer na sua vida, traz em forma de pensamentos intrusivos, né? Tem várias pessoas que escreveram aqui pensamentos intrusivos, para que você fique o tempo todo pensando naquilo e para que o dia que aconteça você não sofra tanto, você já está treinada. Vocês sabiam que nós temos 6.200 pensamentos por dia? Esses pensamentos, por natureza, são negativos para preservar a espécie. Então, o que acontece? Se você acorda, por exemplo, com uma dor muito forte todos os dias, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Eu devo ter algo ruim. E se você tem algo ruim no corpo, se você tem alguma doença, os pensamentos, eles aceleram ainda mais, dizendo que você não vai se curar, que você não vai se recuperar. E quando você entende que é assim,
você deixa de se identificar com o teu pensamento e passa a se conectar com a tua essência, com o sagrado que existe dentro de você. Todos nós temos aqui dentro uma centelha divina. Você é a imagem e semelhança de Deus. E um dos atributos de Deus é ser criador. Você pode criar coisas tão grandes quanto Deus, desde que você se desassocie, se desconecte da tua mente. E eu vou ensinar isso para vocês aqui no Sagrado Tempo. A mente, ela é o diabo. O que é o diabo pela etimologia da palavra? Diabolos, aquele que divide. O diabo é aquele que divide. Nós nascemos, somos essência pura. Depois da segunda infância, aos 7 anos, nós vamos nos conectando com a nossa mente, que está associada à necessidade de controle, ao medo, à necessidade, ao pertencimento. Nós distanciamos de quem somos e nos perdemos. Quando chegamos aos 40 anos, vem a crise existencial e a gente começa a se perguntar: onde eu estou caminhando? Por que eu estou aqui? Sabe a parábola do filho pródigo? O filho tinha tudo na casa do pai. Ele tinha tudo. Ele tinha comida, ele tinha abundância. O que é a casa do pai, gente? A casa do pai é a nossa essência. Nós nascemos sem ter ideia do que é certo, do que é errado, do que é dia, do que é noite, do que é bom, do que é ruim. E de repente a gente cresce e a gente está cheia de julgamentos. Fura o pneu do carro. Ai, que merda, furou o pneu do meu carro. Mas será mesmo? Será que o furar o pneu do teu carro não foi para te preservar de algo? Então para de ficar julgando as coisas que acontecem na tua vida. Tudo que acontece na tua vida tem um propósito divino. Quantas vezes aconteceu algo na sua vida que você julgou sendo ruim e que depois de um tempo foi a melhor coisa que poderia ter acontecido? Não questione as coisas que Deus traz para você. Todo sintoma, toda crise é a voz de Deus falando. O que você precisa aprender com isso? Se você está aqui hoje, nesta comunidade Sagrado Tempo, o que é Sagrado Tempo? Sagrado é aquilo que dá sentido à vida. E aqui a gente vai viver um tempo sagrado. O que é o tempo sagrado? É onde a gente vive a eternidade. O que é a eternidade? A gente experimenta a ausência do tempo. E para experimentar a ausência do tempo, você tem que estar apaixonado por aquilo que você faz. Então você precisa estar conectado ao teu talento, aquilo que você faz brincando. O que você faz com tanta facilidade? O que você faz brincando que você ensinaria alguém com facilidade? E a infância nos mostra muito disso. O que você brincava quando você era criança? Qual era a tua principal brincadeira? Isso fala muito sobre você. Então a gente vai crescendo, vamos nos distanciando da nossa essência, distanciando de Deus. O que é Deus dentro do autoconhecimento? Ele se escreve assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Opa, fechando. Ó, é assim que escreve. D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Quanto mais você se aproxima de você, mais você se aproxima de Deus. Só que a gente tem um modelo de felicidade, um modelo de vida, um modelo idealista que para eu ser feliz eu preciso isso e aquilo. Será mesmo? Será mesmo que o sucesso vem antes da felicidade ou a felicidade vem antes do sucesso?
O livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, ele traz diversos exemplos que a felicidade vem antes do sucesso. Não pensa numa profissão que você vai ser reconhecida. Não pensa numa profissão que você vai ganhar muito dinheiro. Pensa em algo que você vá fazer e que você faria de coisa que vai preencher o teu vazio existencial. O dinheiro virá como consequência disso. Eu demorei muito tempo para me encontrar na vida. Eu tenho 50 anos. Eu tive loja até os 40 anos, até os 39 anos. Eu tive loja porque os meus pais tinham loja e eu queria seguir aquilo. Só que eu não sabia lidar com o dinheiro. Eu fui à falência, eu perdi todas as coisas, quase todas as coisas que eu tinha. Eu tive que vender apartamento, carro para quitar as dívidas. Eu tive que renascer dentro da própria existência. E teve um dia, eu fiquei 5 anos pagando dívidas, sem cartão de crédito, sem dinheiro. E hoje eu ajudo pessoas a saírem das dívidas. Olha como o mundo é. Se naquele momento eu ficasse vítima do mundo e falasse, ó vida, ó céus, ó azar, olha o que aconteceu comigo, eu nunca coloquei a culpa de mim em Deus. Eu era responsável e sou responsável pela minha vida. Se eu criei aquela situação, eu vou sair daquela situação. Não importa a situação que você criou para a sua vida. Se você criou, você é capaz de sair. Quem criou o relógio é o único capaz de arrumar o relógio. Quem criou algo na sua vida é capaz de arrumar algo na sua vida. Para alguma coisa, você precisa entender daquilo. Então, se você não entende daquilo, você precisa buscar ajuda. A comunidade é um espaço onde você busca essa ajuda. Então, eu recomecei do zero. E teve um dia que eu estava no meu apartamento e eu abri a Bíblia e estava escrito: fostes fiel no muito e no pouco, por isso honrarei o teu nome. E naquele momento eu lembro que na época eu fiz transações imobiliárias, fui corretora para que eu pudesse vender apartamentos para pagar as dívidas e até que eu comecei a estudar, gente. Fiz parapsicologia clínica, fiz pós-graduação em psicologia analítica, atendo há quase uma década, e nessa uma década de atendimentos, eu trabalho bastante, muito mesmo, só que eu faço as coisas com amor e não existe nem o dinheiro no mundo que pague isso. E eu não conseguiria fazer outra coisa. Autoconhecimento não é ensinado nas escolas. Autoconhecimento não é ensinado em lugar nenhum. Aqui é o lugar onde você vai aprender autoconhecimento e você vai vivenciar a terapia na prática. Despertar para a mudança é você entender que o modo com que você está vivendo a vida, ele é automático. Eu vou te ajudar a ter consciência, a conseguir enxergar o sagrado nas coisas. Repetindo, sagrado é aquilo que traz sentido à tua existência. Gente, vamos para as perguntas. Eu estou aqui aberta para as perguntas. Esli, Gil, Sônia, Rosânia, Margot, vocês podem fazer perguntas. Então, a nossa comunidade, o Sagrado Tempo, como vai funcionar? Se reunir toda quinta-feira, 7h30 da noite, pelo Hotmart, para você participar dessa comunidade. Ô Margot, você tem o link aí que eu te enviei? Aquele do Hotmart? Você entra pelo Hotmart, lá vai ser uma plataforma de autoconhecimento. Então, a gente vai estar estipulando as aulas assim.
Por que sofremos? Aula número 1, na semana que vem. E a gente já vai entrar com aula e nos últimos 15 minutos a gente abre para perguntas. Segunda aula, né? Como alcançar os objetivos na vida. A gente vai tendo uma sequência de aulas baseada na psicologia analítica, que é na psicologia profunda, que é onde eu tenho a especialização. Psicologia analítica. Carl Jung, o pai da psicologia, ele dizia que tudo aquilo que nos irrita no outro nos traz uma maior compreensão sobre nós mesmos. Margot, você tem um link aí, por favor? Aquele link que eu te enviei hoje à tarde, não esse último. Posta aqui para as pessoas que estão online. Então, assim, gente, tudo aquilo que nos irrita nos outros nos traz uma maior compreensão de nós mesmos. Certa vez tinha uma pessoa que me irritava muito, que ele era tudo certinho, todo certinho. E se eu falava assim, é 3,20 o arroz. Não, o quilo de arroz é 3,23. Depois que eu trabalhei a organização na minha vida, a relação com o dinheiro, tudo que essa pessoa falava deixou de me irritar, porque faltava eu trabalhar na minha vida a organização. Então, a gente começa o autoconhecimento da seguinte forma: tudo aquilo que te irrita, você vai escrever num papel. Você vai pegar um caderno universitário, escrever no papel tudo aquilo que te irrita no mundo e nas pessoas, para que a gente possa trabalhar o autoconhecimento. Acima já é uma pergunta. Eu não sei se estou errada em pensar que não mudaria nada na minha vida, mas diante dessa pergunta, eu não mudaria nada. Tudo que passei, hoje vejo como uma lição de vida para mim. Ô, Sônia, então, na tua vida, então não existe nada que te cause sofrimento, é isso? Em verdade, você está aqui nessa comunidade para aprender ainda mais, né? A saber lidar com as emoções. Muitas vezes, a gente tem que começar vendo aquilo que nos afeta. Não tem nada que te irrita no outro, você não se magoa com nada, você não fica pensando assim, se fosse dessa forma, alguma coisa que você questiona. Tudo isso são aspectos que precisam ser levados em conta, né? Margot, você está online ou não? Acho que ela não está online, gente. Deixa eu ver se eu tenho aqui para enviar para vocês. Ela está online sim. Agora sim, ela já vai postar aqui. Gente, mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida sobre o que a gente precisa para despertar para a mudança? E a gente, primeira coisa, é ter consciência daquilo que nós queremos mudar na nossa vida. A primeira coisa é ter consciência daquilo que a gente tem na nossa vida que causa sofrimento. Qual que é o comportamento que está conseguindo mudar? O comer demais, o falar demais, o sentir demais, o pensar demais. Tudo aquilo que nos faz sofrer são os excessos da nossa vida. E as ausências, né? Tem pessoas que elas sofrem por não sentirem nada também, por serem frias. Então, tudo aquilo que te faz sofrer é aquilo que é demais na tua vida, as compulsões, né? As preocupações excessivas. Toda preocupação, ela nasce de uma necessidade de controlar todas as coisas, né? Tem um livro que é Pare de se preocupar e comece a viver. Vocês conhecem esse livro? Esse livro é um livro maravilhoso
que ele fala que todas as nossas preocupações, 90% das nossas preocupações nunca acontecem. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você é casada e que o seu marido chega em casa às 8 da noite, é 10 horas da noite, ele não chegou, o celular está desligado. O que você pensa? A primeira coisa que vem na sua cabeça é um pensamento negativo, não é mesmo? Então, quando a gente aprende a usar a mente a nosso favor, a gente sofre menos e a gente vive mais e com maior leveza. E é isso que a gente vai trabalhar aqui na comunidade Sagrado Tempo. Gente, a gente está na abertura de perguntas. Rosane, alguma pergunta? Margot, quem mais que está aqui? Jaque, alguma pergunta? Estou aberta para perguntas, estou esperando aqui as perguntas de vocês. E vou colocar aqui para vocês nos comentários agora, tá? Vou colocar aqui para vocês nos comentários o link para você entrar na plataforma da comunidade Sagrado Tempo. Tá aí o link, tá? A comunidade Sagrado Tempo, ela vai funcionar da seguinte forma: você paga um valor mínimo mensal, que é metade de um lanche, R$ 29,90, para ter acesso a toda a plataforma de autoconhecimento, onde você terá os cursos alinhados por tema, tipo finanças, como lidar com o dinheiro, o financeiro, compulsão, como lidar com a compulsão. E dentro da compulsão, a gente vai trabalhar compulsão por compras, compulsão por pensamentos excessivos, compulsão por comer demais. A Josi fez uma pergunta: como lidar com a sensibilidade que falamos hoje pela manhã? Então, a Josi hoje pela manhã falou de uma sensibilidade psíquica. Josi, quando a gente tem uma sensibilidade como a sua, que a gente absorve muito facilmente a energia do outro, a energia do ambiente, ou que algo nos irrita com muita facilidade, tipo poluição de som que você falou, né? Quando tem muito barulho, muito volume. Dentro de uma relação, por exemplo, a gente precisa fazer um combinado entre você e o seu marido, né? Porque o casamento é um contrato, né? A gente precisa. Sabe o que Jesus dizia? A porta estreita, que é o caminho mais difícil. Geralmente casam-se duas polaridades. Então, eu tenho alguém aqui que gosta de silêncio e alguém aqui que gosta de barulho, que gosta de movimento, que gosta de volume. Então, não é um nem outro, é um aprender com o outro. Então, seria interessante a gente trabalhar isso numa terapia e fazer um acordo entre partes, né? A gente nem precisa fazer uma terapia de casal. Existe uma forma que eu faço no consultório, eu posso ensinar aqui para vocês, que é escrever uma carta. E nessa carta a gente utiliza várias técnicas de programação neurolinguística. E nessa carta a gente escreve para o marido, por exemplo, Josi, algumas situações que causam isso em você, né? E a gente escreve de uma forma e termina colocando uma sugestão. Eu tenho certeza que você achará uma solução para isso, né? Então, eu posso te ajudar a escrever essa carta, tá? A gente pode escrever essa carta juntos. É uma carta que a gente escreve no WhatsApp.
A gente tem uma estrutura para escrever essa carta que a gente chama de estrutura. Essa falando das coisas boas, os elogios, né? Estamos juntos há tanto tempo. Eu admiro você, você é um excelente homem, você é maravilhoso, você faz isso, isso e aquilo. Porém, toda vez que você ouve o celular, por exemplo, no volume alto, isso mexe um pouquinho comigo, isso rouba a minha paz. Então, eu tenho certeza que tu vai achar um jeitinho, você é muito sábio, muito inteligente, fala isso para ele como sugestão na carta, né? De fazer isso de uma forma para que a nossa relação fique ainda melhor, para que a cada dia eu te ame ainda mais. Então, tem um jeitinho de escrever isso e eu te ajudo a escrever isso. Com as sensibilidades externas, Josi, com energia, por exemplo, a gente precisa escolher aquilo que a gente se alimenta. Então, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente vê na TV, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que a gente consome no Instagram, nas redes sociais. É importante nós consumirmos alimentos emocionais positivos. Então, é uma centena aí de ideias que a gente pode conversar ao longo da comunidade. São tantas que tenho que dos pensamentos acelerados ao chegar ao passar noites em claro, estou virada num caso sério. Rosânia não consegue dormir, é isso? Tem dificuldade de dormir? Rosânia, quando a gente não dorme, a nossa alma gritando para que a gente acorde para alguma coisa que a gente não está vendo na nossa vida. Então, o que você precisa despertar que você ainda não está vendo, tá? No nosso próximo encontro, na quinta-feira que vem, hoje foi uma aula inaugural, uma aula experimental. Na próxima quinta, a gente já vai estar dentro da plataforma do Hotmart. E lá nós vamos trabalhar, nós já vamos começar com autoconhecimento na prática. Então, Rosânia, na semana que vem a gente já vai começar desde a nossa concepção até o dia de hoje. O passo a passo do autoconhecimento para que a gente tenha uma vida mais leve, mais tranquila e mais feliz. Gente, eu tinha insônia, eu tinha síndrome do pânico, eu tinha terror noturno, eu dormia, eu sentia que alguém vinha me sufocar. Gente, eu tinha. A minha situação era muito difícil. E eu comecei a trabalhar o autoconhecimento na minha vida para me libertar de todos esses aspectos que me faziam sofrer. E hoje eu tenho ajudado milhares de pessoas através das palestras, através do livro Mapa da Vida, que vai ser lançado no dia 5 de junho. Então, assim, esse sofrimento, tá, Rosânia? A primeira coisa é entender como a ferramenta mental funciona. E é isso que a gente vai trabalhar aqui no Sagrado Tempo. Entender como funcionam os pensamentos, por que a gente tem coisa que nos afeta tanto. Então, a gente vai trabalhar, vai abrir para perguntas e trabalhar a questão de cada pessoa que está aqui dentro. Tem uma pergunta ainda que não tem perguntas. Pensei que tinha perguntas. Adri, você tem uma sugestão? Deixa eu tirar isso aqui. Você tem uma sugestão para pessoas que têm um discurso acelerado? Você fala, quando você fala discurso, Margot, é a fala acelerada, é isso? É isso? Estou me tornando uma pessoa irritada, explosiva e às vezes nem eu me suporto mais. Rosânia, a gente, nós precisamos ser a nossa melhor companhia. Se você não se suporta,
e a base do autoconhecimento a gente vai falar na semana que vem, mas já dando um parênteses aqui, nós somos metade pai e metade mãe. Se a gente tem algum problema com o pai ou com a mãe, metade de nós não está resolvido. E daí o que acontece? Você passa a não se suportar. Quando a gente faz a integração dessas partes para a unicidade, você começa a se libertar dessas amarras. Então, uma das primeiras coisas que a gente vai trabalhar na comunidade é a questão do papai e da mamãe. E isso é muito grave. O pai é o dinheiro que entra, a mãe é o dinheiro que permanece. Se o dinheiro entra na sua vida com uma velocidade e sai numa velocidade maior ainda, tem alguma coisa, mesmo que esteja inconsciente, com o papai que precisa ser resolvida. Tá? Então, trabalhar essa integração interna é extremamente importante, Rosânia. Margot, se você fala muito rápido, sem respirar, é porque o corpo, ele é uma extensão da mente. Então, você está reproduzindo a velocidade do teu pensamento. Quando você desacelera mentalmente, você desacelera no corpo todo. Não sei se vocês já ouviram essa frase, a minha mãe sempre dizia, e várias pessoas que eu conheço diziam assim: quer ver como uma pessoa trabalha, veja como ela come. Se ela come rápido, é que ela trabalha rápido. Se ela come devagar, ela trabalha devagar. Nós temos a falsa ideia, e é uma crença limitante, tá, gente? Que uma pessoa, para ter sucesso, ela precisa ser rápida, estressada, multifuncional, e não é por aí. Uma das coisas que a gente vai trabalhar na nossa comunidade Sagrado Tempo é as crenças limitantes. Quais são as crenças que você tem aí dentro que não te permitem ir para frente, né? Muitas vezes a gente tem a crença limitante que não vai dar nada na vida, que eu não sou boa o suficiente. Quais são as vozes que permeiam aí dentro que não te permitem ir para frente? Eu percebi que estou sem objetivos, sem sonhos, sempre penso no pior, cobro demais, tento, mas não consigo alcançar mudanças, estou desanimada. Me sentindo fracassada. Você sempre se sentiu assim, Gilmeres? Uma coisa que a gente precisa estar atento é a palavra. A palavra, ela tem um poder gigantesco. Aquilo que você repete diariamente na sua vida torna-se uma verdade. Se você repete, por exemplo, todos os dias, eu estou cansada, eu estou estressada, você vai criar essa realidade na sua vida de cansaço, de estresse. Eu não consigo fazer nada direito. Então, cuida com aquilo que você fala, cuida com aquilo que você repete diariamente na sua vida. Se você está sem objetivos, sem sonhos, sempre penso no pior, você está com uma atitude mental negativa, Gilmeres. Hoje na palestra lá na Metronorte, eu contei o estudo que fizeram, eles pegaram 200 pessoas, 100 pessoas disseram que tinham sorte na vida. E outras 100 disseram que não tinham sorte. E deram um jornal para essas 100 lerem e deram um jornal para essas aqui lerem também. No meio do jornal tinha uma frase que dizia assim: você acaba de ganhar $250. E pasmem, as pessoas que disseram que tinham sorte
Elas viram essa frase escrita e elas ganharam os $250. E as pessoas que não viram essa frase são as pessoas que disseram que não tinham sorte. 92% das pessoas que disseram que não tinham sorte não viram essa frase. Então, quando a gente nutre uma atitude mental positiva, nós atraímos uma relação positiva conosco, com a vida e com todas as pessoas. Gilmeres, possivelmente você tem muitas marcas aí dentro. Por exemplo, a marca da defectividade é achar defeito em tudo. A marca da negatividade. Então, a gente precisa começar trabalhando essas marcas de infância, tá? Na próxima semana, a gente vai fazer um grupo, né, das pessoas que vão estar dentro da plataforma e eu vou enviar um teste de personalidade para vocês, uma Big Five, para que a gente possa analisar a personalidade genética de cada uma de vocês que estará na comunidade Sagrado Tempo. Estava morando em Joinville com suas consultas, estava me ajeitando. Em 3 semanas, Deus fez uma viravolta na minha vida que me mudei de Joinville para Manoel Ribas, no Paraná, numa chácara na área rural. Ô, Rosânia, por você estar aí, nada é por acaso, né? Teve uma vez que eu estava escutando uma palestra para entender o que Deus quer comigo. Uma vez eu estava numa palestra e um juiz de direito disse que demorou tanto tempo para se formar, para passar no teste. E quando ele se tornou juiz, mandaram ele lá para os Cafundó. Ele disse onde o diabo perdeu as botas. Isso foi o que ele falou. E ele estava numa escola e uma freira chegou para ele e disse assim: Doutor Haroldo, o nome dele é Haroldo, Deus mandou eu falar algo para você. Daí ele disse: lá vem bomba, né? E ela disse: Deus disse que é para você florescer onde Deus te plantar. Então, Rosânia, eu não sei porque você está aí, mas você precisa florescer onde Deus te plantar. Às vezes, a gente não entende as linhas tortas que Deus escreve. E depois de um tempo, a gente começa a compreender. Então, tem que ver o que te movimentou, o que te fez ir para aí, quais foram as circunstâncias que fizeram você estar aí, o motivo e a causalidade. Mas em tudo na vida tem um ensinamento e uma pedagogia divina. Ela falou que vim perto dos meus pais, mas tudo que vejo neles me irrita. Ai, Rosânia, a gente tem que trabalhar a integração de pai e mãe. Talvez você foi para aí justamente para trabalhar isso, para que você prospere na vida. Porque enquanto você não trabalhar isso, Deus está te dando uma oportunidade ímpar de trabalhar essa integração. Escreve no papel tudo que te irrita no pai e na mãe e traz para a próxima aula. Gente, vou passar novamente para vocês o link para vocês entrarem na plataforma do Hotmart para a gente continuar e começar efetivamente a terapia na prática, a aula autoconhecimento. A gente vai ter 40 minutos de aula, 20 minutos de perguntas e esclarecimento toda quinta-feira à noite e vai ser pela plataforma do Hotmart. Foi tão rápido que Deus preparou essa mudança que chega a me perguntar o que estou fazendo aqui. Gente, já reparou que a gente quer que tudo seja no nosso tempo? Não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Deus só nos dá aquilo que estamos preparados para receber.
E eu agradeço a presença de vocês nessa noite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu me sinto muito honrada, muito grata de ter plantado algumas sementinhas e eu espero encontrá-las na próxima quinta-feira na nossa plataforma de autoconhecimento. Tá o link ali para você entrar, para você participar e eu também vou colocar o link lá no nosso WhatsApp, tá bom? Giovana, você estava aí, eu vi, mulher. Adriana, muita gratidão pelas reflexões, você é sempre uma bênção. Obrigada, Margot. Gente, nós todas que estão aqui estão lá no grupo do Sagrado Tempo no WhatsApp. Quem não tá, me manda uma mensagem dizendo, pedindo o link do grupo. Deixa eu ver se eu tenho o link do grupo aqui para vocês. Eu vou mandar o link do grupo aqui. Se você não tiver no grupo do WhatsApp, você entra nesse grupo aqui, ó, que eu acabei de postar, tá? Gente, uma boa noite. Fiquem com Deus. Na quinta-feira que vem, eu prometo que será 1000 vezes melhor. Por quê, gente? Porque hoje eu estou dando palestra às 9 horas da manhã. Então, é um dia exaustivo para mim, onde eu entreguei muito. E lógico que eu poderia ter cancelado, mas eu prometi para vocês que estaria aqui e eu estou aqui. Na quinta-feira, nós vamos começar com a base do autoconhecimento, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Como a gente descobre quem somos nós? Quem será que é você? Oi, Cris, agora que eu vi você. Então, gente, uma boa noite, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro na plataforma, onde vai ficar tudo gravado e você pode acessar a qualquer momento as aulas. E as aulas serão transformadoras. Até você que quer ser terapeuta, que quer trabalhar com terapia, eu vou te ensinar tudo sobre terapia na nossa comunidade. Gilmeres, obrigada. Você está no grupo lá do Sagrado Tempo? Se você não tiver, eu coloquei, o grupo está aqui, ó. Vou postar de novo. Entra no grupo do Sagrado Tempo, porque nesse grupo que eu acabei de postar aqui, eu vou postar para vocês todos os links, tá bom? Paz e bem, Deus abençoe vocês e até a próxima quinta. Eu vou preparar uma aula toda estratégica para vocês, com leitura para vocês lerem, com bastante autoconhecimento, terapia aqui, ó, na veia, para que você possa decolar na vida. Deus abençoe. Nada é por acaso, viu? Nada é por acaso. Eu honro a vida de cada uma de vocês e proclamo uma verdadeira mudança. Aquilo que está preparado para você vai chegar nas tuas mãos, viu? Aquilo que Deus tem preparado para você, olhos humanos jamais viram, ouvidos jamais ouviram. Então presta atenção nos sinais. Paz e bem.